A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você que vai assistir esse vídeo, para a honra e glória do Senhor. Quero trazer uma mensagem ao teu coração. Irmão, pela misericórdia de Deus, né, eu tenho feito bastante evangelismo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né, Ele tem dado graça, né, e oportunidade para mim conhecer, não só pela teoria, mas sim pela prática. Né? Por isso que Jesus ele nos ensina que nós temos que não somente ouvir a palavra, nós temos que ser praticante da palavra. E eu busco muito no Senhor aprender mais, para mim aprender a lidar com situações, né, que a gente encontra principalmente em evangelismo, em praças, nas ruas, né, como já ocorreu muitas vezes comigo, de muitas vezes pessoas virem me confrontar, tentar me fazendo perguntas, tentando me coagir de alguma forma. E eu acho interessante algo que muitos fazem. Muitos chegam assim e falam assim, até conhecedor da palavra, e fala assim, irmão, tira uma palavra para mim. Eu fico assim sem entender, eu falo assim, mas o que é tirar uma palavra para você? Eles falam assim, ó, que tirar uma palavra é pegar a Bíblia, aí você vai assim, fecha os olhos e você abre a Bíblia. Aí aonde cair ali é uma palavra que Deus quer falar com ele. Deus vai falar com ele ali. Irmãos, esse jeito não é correto, irmão. Eu já fui buscar nas escrituras. Eu já fiz isso, eu confesso. No começo, no início, eu fazia isso. Só que quando a gente vai amadurecendo na fé, vai crescendo espiritualmente, a gente vê que isso não condiz com as escrituras. Não tem sentido isso. De repente, aquela pessoa está precisando de uma palavra de ânimo, de fé. De repente, eu abro lá onde fala de dízimo ou de oferta. Então fica uma coisa sem pé, sem cabeça. Não é assim que Deus trabalha. Irmão, hoje o que eu aprendi nessa obra evangelística, né? Hoje você lida com vários tipos de pessoas. Você tem que saber, ter sabedoria em tratar cada uma devido à sua crença, à sua fé, a sua motivação, porque ela está ali. De repente aconteceu alguma coisa na vida dela, ou está acontecendo. De repente ela está aflita, está passando por uma depressão. De repente é uma enfermidade. Então tem várias situações. E muitos vêm, abrem uma palavra para mim, E o que é que eu tenho aprendido? Quando alguém vem, eu digo de mim, vem até mim pedindo para abrir uma palavra para ela, primeiramente eu pergunto com sabedoria, falo, ó, você está passando por alguma luta? Está acontecendo alguma coisa? O que é que você gostaria que Deus, né, pudesse te ajudar, trouxesse uma palavra para te confortar o teu coração? Aí a pessoa ela fala, oh, não, eu estou passando por uma situação financeira, eu estou passando por uma situação na saúde, eu estou passando uma situação no meu casamento, eu estou passando uma situação com meus filhos ou com meu esposo. Então aí, por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas pessoas hoje acaba se frustrando com esse negócio aí de abre uma palavra para mim. Aconteceu um rapaz, um senhor, ele já foi pastor, segundo ele, né, há mais de 30 anos, e de repente se frustrou por algum motivo. E esse homem ele carregava uma mágoa muito grande no coração dele. E toda vez que ele chegava, às vezes eu estava na praça fazendo evangelismo, ele chegava em mim e falava assim: irmão, abre uma palavra para mim. Aí eu falava assim, irmão, mas o que está acontecendo? Eu tinha ousadia, Deus me dava ousadia do Espírito. Eu falava assim, mas o que está acontecendo? Qual palavra que você busca? E esse senhor, ele chegou em mim e falou assim, ó, o seguinte, a minha vida, eu tenho mais de 30 anos no Evangelho, eu conheço a Bíblia de capa a capa, e é o seguinte, e eu estou passando por uma luta financeira, estou esperando uma herança aí sair há muito tempo, e Deus não tem me abençoado. Eu quero entender por que Deus não tem me abençoado,
porque essa herança não saiu. Eu moro num barraco que chove mais dentro do que fora. Eu vivo uma vida de pessoas me ameaçando. Um vizinho que é macumbeiro, que mexe com as coisas erradas, com feitiçaria, já me ameaçou. Então eu não já sei mais o que está acontecendo comigo. Aí, irmãos, eu falei assim para ele, olha, se de repente eu abrir aqui, pode cair em um lugar que o Senhor, talvez Deus, ele já, pelo que o Senhor já falou comigo aí, eu creio que Deus já tem a palavra aqui para o Senhor. Ele olhou para mim e falou simplesmente, não, eu que conheço a Bíblia, não adianta você folhear a Bíblia e procurar aonde você quer ir, porque eu já conheço tudo. Irmãos, eu falei para ele assim, olha, o Senhor tem certeza que o Senhor conhece tudo? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ninguém conhece isso aqui tudo. A cada dia ela se renova. Deus, ele revela o profundo da vontade dele, se for da vontade dele, aos humildes. Irmãos, eu analisei o Espírito Santo, aquilo que ele me falou, a situação que ele falou. Aí eu peguei e falei para ele assim, Deus deu a palavra, tudo bem. Eu vou abrir aqui onde Deus mandou eu abrir para o Senhor. O Senhor quer receber? Ele falou assim, quero, vai, abre aí. Meio arrogante mesmo, abre aí, vai. Eu abri. Eu abri aqui em Mateus 6. Uma ousadia que Deus me deu. Mas é isso que Deus quer. É isso que o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que fazer. Com sabedoria e amor. E Deus me deu a palavra aqui em Mateus 6,33. Que diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentada. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, foi essa mensagem que Deus colocou no coração para me trazer para esse senhor, que tinha mais de 30 anos de evangelho, que estava frustrado, que dizendo que Deus não estava abençoando ele, que tinha uma herança para receber. Então ele estava preocupado, ele estava aflito. Pelo quê? Porque ele estava preocupado com as coisas deste mundo. Ele estava preocupado porque ele estava dormindo, ele estava morando numa casa que, segundo ele, estava chovendo mais dentro de que fora. Ele estava sendo ameaçado pelo vizinho. Irmão, aí eu analisando. Peraí. Ele primeiro estava querendo colocar Deus contra a parede, dizendo que Deus não estava abençoando ele. Ele veio ali até mim para dizer o quê? Que queria um versículo para ver um versículo de bênção, para ver se Deus ia abençoar ele, se ia sair algum versículo ali de vitória, de bens materiais, que ele ia ser abençoado, Deus ia dar uma casa, ia fazer o dinheiro dele sair, que ia sair a causa dali da herança, que ele ia receber uma casa nova. Eu acredito que ele esperava isso. Que eu, como servo de Deus, eu ia abrir um versículo para poder trazer isso para ele. Mas quando ele começou a me falar, eu falei para ele, olha, Deus já deu um versículo aqui. E o versículo aqui em Mateus 6,33 e o 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe será acrescentada. Irmãos, e quando eu trouxe essa mensagem para este homem, ele olhou para mim, balançou a cabeça e falou assim, Deus tem que me honrar nessa terra. Deus, ele tem que me honrar nessa terra. Com aquela arrogância, com aquela, sabe, querendo colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse obrigado a dar a riqueza para ele, dar uma casa para ele, dar uma herança para ele, precisar sair a herança para ele.
Então veja bem, irmão, um homem que estava 30 anos, segundo ele, conhecendo a Bíblia de capa a capa, com essas atitudes. Se Deus não abençoar, se Deus não me der, se Deus não me honrar, eu estou chateado e eu vivo com ameaça. Eu vivo, irmão, muitos estão assim, irmão. Muitos acham que Deus tem que fazer o que eles querem. Então imagina você para lidar com uma situação dessa. O homem era, vamos se dizer, como ele diz, ele conhece bastante. Eu vi, ele citou bastante versículos e tudo. Falou e tal. Entrei e eu falei assim, varão, vem cá. O senhor, com todo respeito, o senhor conhece a história de Jó? Ele falou, conheço, Jó viveu a história dele, eu tenho que viver a minha. Eu falei, amém. Eu falei, mas Jó, para Deus honrar Jó, Jó primeiramente teve que honrar Deus. Jó teve que obedecer Deus e não murmurou e também não blasfemou contra Deus. Mas eu vejo o Senhor aí. O Senhor está fazendo aqui. Como que você vai alcançar a bênção do Senhor? O Senhor fazendo isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu às vezes duvido que se Deus existe. Eu duvido às vezes que Deus existe. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim para ele, ó, o Senhor sabe o que aconteceu com o povo do Egito, que foi libertado do Egito e não entraram na terra prometida? Na terra prometida, murmuração. O crente, o que se diz homem e mulher de Deus, que está na presença de Deus e fica se reclamando. Ah, que Deus não me deu, que Deus não abençoou, que Deus já não veio com providência na minha vida. Ai, que acontece isso, é que... Ei, irmão, quem falou que o tempo é nosso, o tempo é de Deus. E como eu e você está diante de Deus, para nós querer questionar Deus das bênçãos dele? Que por mais que eu e você esteja com o joelho dobrado, eu creio, duvido muito, uma pessoa que está com comunhão com o Espírito, uma pessoa que realmente tem discernimento espiritual, ela jamais vai querer colocar Deus, culpar Deus de alguma coisa que ela está passando, irmão. E outra, Jó, por mais que aconteceu na vida de Jó, Jó não culpou Deus. A mulher de Jó falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Irmão, Jó falou, tu tá falando como uma louca, mulher. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, isso é um coração de um cristão. Jó era um homem, como eu e você. Jó era um servo de Deus como você também é. Mas cabe eu e você ter a fé. Não ficar dependente da situação que eu e você esteja passando. Não fique murmurando, não fique se reclamando. O que eu e você temos que fazer é estar nos pés do Senhor, pedindo misericórdia, que Ele nos dê sabedoria, porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que passa provação, tentação, mas depois que for provado, receberá a coroa da vida eterna. Irmão, e a Bíblia também diz que quando eu e você estiver, 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, se eu e você estiver passando por luta, por tribulação, por causa do evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor. Se eu e você estiver passando por luta, mas você está firme na presença de Deus, dê glória. Como o apóstolo Paulo fala, podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos tudo o quê? Passar fome, passar necessidade, passar abundância também, alegria, tristeza. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Irmão, você acha que a vida de muitos homens de Deus, de mulheres de Deus foi fácil, como muitos estão achando? Que ia ir para a presença de Deus achando que tem que ter uma moeda de troca? Não. Só da gente estar vivo, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos basta, irmão. Felizmente muitos entenderam errado. Então estou trazendo essa mensagem aí para que eu e você aprenda com Deus. Que eu e você entenda que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então este homem, ele arrogantemente falou, ó, infelizmente eu estou desistindo de tudo.
A minha vontade é morrer. Aí eu falei para ele, olha, o senhor não está sabendo o que o senhor está falando. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 2, 3 em diante ali, fala que nós temos que glorificar o Senhor mesmo em meio à tribulação, porque a tribulação gera paciência, experiência, paciência, experiência, e a experiência traz a esperança, e a esperança não traz confusão, pelo que o Senhor derramou do seu Espírito ao nosso coração e nos dá certeza, nos dá garantia que o Senhor está conosco. É a confiança, é pela fé que nós vamos vencer, que nós vamos sair dessa luta. Aí eu falei para ele, o Senhor está passando por uma luta, mas não é só o Senhor. Todos nós passamos por luta, cada um devido o seu nível. Mas a Bíblia também diz que Deus não dá aquilo que a gente não suporta. Irmão, então não tem desculpa, irmão, para mim e para você. Se eu e você está passando por luta, se você não estiver suportando, analise. Porque muitas vezes não é por causa do Evangelho de Cristo. Talvez não é porque você procura fazer as coisas diante de Deus. Talvez é o que você está fazendo errado diante de Deus. Então tome cuidado. Vamos para frente. Vamos olhar para Cristo. Vamos obedecer a sua palavra. Vamos deixar que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Não querer do jeito que a gente quer. Não é assim, irmão. Muitos se frustram porque muitos aprendem desse jeito. Não. Eu passo por luta, mas eu espero no Senhor. Eu peço somente que Ele não me deixe só, que Ele não tire a presença do Espírito Santo dele de mim, porque eu não suporto. Sem a presença de Deus, eu não suportaria o que eu estou passando. Mas Ele me ajuda, Ele me consola, Ele, e não somente a mim, mas você também. E todos nós vamos vencer em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.